Um dos tipos de promoção que você pode fazer na sua loja virtual BizCommerce é oferecer descontos para o seu consumidor de acordo com o número de pedidos que ele já realizou na sua loja virtual. Você pode inclusive fazer isso de forma progressiva, criando diversas regras que aplicam desconto a partir de um determinado número de pedidos. Então ele pode receber 10% de desconto quando já tiver feito 5 pedidos, 20% de desconto quando já tiver feito 10 pedidos e assim por diante. Para você configurar essas regras por número de pedidos, basta acessar o menu Promoções, Regras de Preço do carrinho de compras. Nessa tela, clique no botão Adicionar nova regra. Em Informações da regra, comece preenchendo as informações gerais da regra. Nós vamos aqui dar um nome para ela em primeiro lugar. É importante que no nome você coloque um nome que facilite o entendimento da regra posteriormente, porque depois de muito tempo você pode acabar esquecendo do que se trata uma regra, ou às vezes o admin é acessado por diversas pessoas diferentes. Então é importante que o nome da regra esclareça um pouco do que ela faz. Na descrição você pode complementar essa explicação se você quiser, para deixar mais claro. Então aqui na descrição você coloca um detalhamento do que a regra deve fazer. Em status ativo ou inativo, você determina se essa regra de promoção estará valendo ou não na sua loja virtual. Em grupo de clientes, você escolhe quais grupos de clientes vão participar da regra. Como nesse caso aqui é uma regra que trata do número de pedidos que um cliente já fez, naturalmente precisa ser do grupo de clientes geral, ou seja, o grupo de clientes geral é aquele que trabalha logado na sua loja virtual, aquele consumidor que entra na sua loja virtual, faz o login para poder fazer as compras. Como a regra de número de pedidos vai se basear no número de pedidos que esse cliente já fez, é necessário que ela seja aplicada apenas para o grupo geral. Em cupom, você pode definir se você vai fazer essa regra sem o uso de cupom ou com um cupom específico. Se você usar um cupom específico, você pode colocar o código do cupom e usar a geração automática para que ele gere os cupons automaticamente sem que você precise fazê-los manualmente por aqui. Como essa é uma regra que aplica desconto a partir do número de pedidos que o cliente fez, não faz sentido usar um cupom de desconto, porque o que vai aplicar o desconto é a condição do cliente, ou seja, ele tem mais de 5 pedidos na loja virtual? Sim. Se ele tem mais de 5 pedidos, o desconto é aplicado automaticamente. Então, nesse caso, o uso de cupom não faz sentido. Em a partir da data e até a data, você define o período de vigência da promoção. Você pode colocar aí do dia que você está fazendo a promoção até, por exemplo, um mês depois, para a regra ficar válida. Se você não colocar nenhuma data em até a data, essa promoção fica válida por tempo indeterminado. Em prioridade, você pode definir se essa regra tem prioridade em relação a outras regras. Então, esse campo só vai ser preenchido se você tem alguma outra regra que pode afetar o funcionamento dessa regra e você deseja que essa outra regra tenha ou não prioridade em relação a essa. Então você vai configurar aqui prioridade 0, 1, 2, 3. Quanto menor o número que você coloca aqui nesse campo, maior a prioridade da regra em relação às outras. O campo público em RSS Feed você não precisa mexer, ele não vai afetar em nada a configuração dessa promoção aqui. Em condições é onde você vai definir exatamente qual é a condição que o consumidor deve atender para disparar o desconto. No caso da nossa regra, a gente vai aplicar uma promoção de 10% de desconto a partir do momento em que o consumidor já fez 5 pedidos na sua loja virtual. Então a primeira coisa que você vai fazer aqui na hora de adicionar a condição é escolher o atributo número de pedidos. É o último atributo da lista. Então você coloca lá, número de pedidos com status de, então você clica aqui no status para mudar. Por exemplo, para o status de completo. Então, ou seja, se eu tiver um consumidor que tem um determinado número de pedidos com status de completo, eu vou aplicar o desconto. Então aqui, número de pedidos com status de completo do cliente é, clico nos 3 pontinhos, posso colocar aqui 5. Só que se eu fizer assim, o cliente só vai receber a oferta quando ele tiver 5 pedidos. Quando ele tiver 6, ele já não vai receber mais. Então, para corrigir isso, eu venho aqui do cliente eu clico sobre o para alterar a condição, e aí eu coloco igual ou maior que. E aí eu preencho o número. No nosso caso aqui, 5 pedidos.
Então essa condição aqui determina que um cliente que tiver mais do que 5 pedidos, 5 ou mais pedidos no status de completo, ele vai receber o desconto que nós vamos determinar na próxima aba. Definida a condição, você parte para as ações. Nas ações é onde você vai colocar qual é o desconto que o consumidor vai receber. Em aplicar, você tem algumas opções. Desconto em porcentagem do produto, quantidade fixa de desconto por produto, quantidade fixa de desconto para todo o carrinho, compre X e leve Y, acréscimo em porcentagem do preço do produto, quantidade fixa de acréscimo, quantidade fixa de acréscimo em todo o carrinho. Para esse desconto que nós vamos aplicar aqui, nós vamos aplicar um desconto em porcentagem do produto, que nós vamos dar aqui 10% de desconto. Naturalmente, ele vai aplicar 10% de desconto para cada um dos produtos dentro do carrinho, o que vai totalizar 10% de desconto na compra toda. Os outros campos, para essa regra que a gente está criando, eles são totalmente irrelevantes, porque a única coisa que essa regra precisa fazer é dar 10% de desconto para consumidores que já fizeram 5 ou mais pedidos. Então basta fazer essas configurações que nós fizemos aqui até agora, todas essas outras podem ser mantidas como não, essas informações aqui não precisam ser preenchidas, você pode deixar em branco, e tendo feito essas configurações que a gente fez, basta clicar no botão salvar e pronto. A regra já vai estar aqui listada, regra por número de pedidos, e todo consumidor que fizer 5 ou mais pedidos vai receber, a partir do 6º pedido, 10% de desconto. Se você quiser fazer isso de forma progressiva, por exemplo, e fazer com que os clientes, quando atingirem 10 pedidos, o desconto deles suba para 20%, você adiciona uma nova regra, faz as mesmas condições que fez na regra anterior, nas ações você muda o desconto para 20%, nas condições você muda o número de pedidos para 10%, então, se a gente configura simultaneamente essas duas regras, o que vai acontecer é, se o cliente faz 5 ou mais pedidos, ele vai receber 10% de desconto. Quando ele chegar em 10 ou mais pedidos, o desconto dele aumenta para 20% e você pode fazer um número indefinido de regras, colocando aí que quanto mais o cliente comprar, mais desconto ele vai receber. Essas regras funcionando simultaneamente vão dar essa ideia de desconto progressivo. Finalizando a configuração da outra regra, basta clicar no botão salvar e ela passa a funcionar na sua loja virtual BizCommerce.